Fala, sofredores do Palestra, começando mais um vídeo aqui no canal. A gente que está um pouquinho, né, trazendo algumas vezes vídeos aqui para vocês de pós-jogo, de pré-jogo. Estamos tentando trazer novos conteúdos também. Tá um pouquinho difícil de nos organizar, mas com certeza logo vocês vão ver aí novos conteúdos aqui no canal, além desses de pós e pré-jogo que a gente traz também um pouquinho falando, né, sobre a nossa opinião aí de cada jogo do Palmeiras. Um pouco antes do jogo acontecer, a gente traz a opinião sobre o jogo que vai vir, e o pós-jogo a gente traz a nossa opinião depois do jogo que aconteceu, e a gente fala assim sobre o jogo em si, né? Hoje, então, o Palmeiras jogou contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, e conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, e agora, então, fica aí 10 pontos à frente do Internacional, que é o segundo colocado, se distanciando cada vez mais aí dos demais adversários para conquistar o título, que seria o 11º título, né, de Campeonato Brasileiro. Acho que a gente não tem muito o que falar sobre esse jogo. O Palmeiras dominou a partida como um todo desde o começo, né? Claro que saiu atrás do placar, mas antes de tomar o gol era melhor, teve bola na trave, teve chances de abrir o placar, mas não conseguiu. A partir do momento, né, que o Botafogo fez uma boa jogada ali e fez 1-0, o Palmeiras não se destabilizou, tanto que logo uns minutos depois conseguiu ali fazer a jogada que acabou ocasionando, né, no pênalti em que o Gustavo Scarpa bateu muito bem e empatou a partida, e o Palmeiras novamente, né, foi para cima ali, tentando e tentando, até que conseguiu, né, numa boa jogada, então, do Piquerez fazer o segundo gol e ficar à frente do placar. Importante a gente citar, né, da equipe do Palmeiras, né, que venceu hoje por 3-1, que continua invicto fora de casa e já não perde aí há muitas partidas no Campeonato Brasileiro. Dizer a força psicológica e a força que o time tem nos jogos, né? O Palmeiras ele mostra essa força psicologicamente, força física e força técnica, né, dentro de cada jogo, né? Hoje a gente pôde perceber que o Palmeiras sobrou fisicamente em campo em relação ao Botafogo, foi muito melhor questão física. O Palmeiras teve mais jogos, né, do que o seu adversário de hoje, mas conseguiu sobrar e conseguiu ser melhor do que o Botafogo até mesmo no segundo tempo, depois que o Zé Rafael foi expulso quando tinha um a menos, não deu espaço para o Botafogo. O Botafogo acabou não assustando nenhuma vez depois que ficou com um a mais, e isso mostra a força que o Palmeiras tem, mostra a força que esse elenco tem nesse ano e nos últimos anos também, podemos dizer assim, né? Mas entrando então sobre o jogo, né, no Palmeiras então fez o 2-1 e foi para o segundo tempo com a vantagem no placar. No segundo tempo começou muito bem, fez o 3-1 e ficou ali muito à frente do Botafogo, já estava à frente em relação ao jogo em si, não em relação ao placar, e fazendo 3-1 ficou 2 pontos, né, 2 gols à frente de vantagem, que deu mais tranquilidade então para o Palmeiras. Mas depois, né, o Palmeiras acabou então tendo um a menos, né, o Zé Rafael tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. E o Palmeiras não sentiu esse um a menos. Ele continuou jogando muito bem, continuou segurando. Claro que não atacou como atacou antes, mas se segurou e conseguiu segurar o Botafogo. O Botafogo não assustou nenhuma vez. Então o Palmeiras venceu mais uma vez no Campeonato Brasileiro e venceu bem mais uma vez o time aí que se mostra desde o começo do ano um bom time, desde os últimos anos, né, com o Abel Ferreira, e continua nesse desempenho muito bom fisicamente. Às vezes, quando não faz um bom desempenho, mas é regular ali, não é um desempenho ruim, vamos dizer assim. Então, a gente pode perceber um time muito bem postado tecnicamente, que entende o que o treinador quer que faça dentro do jogo, os jogadores muito bem entrosados mais com o técnico Abel Ferreira, entendendo e comprando a ideia dele desde, né, de quando ele chegou, mas entendendo o que ele quer dentro de campo, o que ele quer que faça de marcação e o que ele quer que ele faça de ofensividade, né? E aí o Palmeiras compra a ideia, entende, executa muito bem dentro de campo, e sem falar também da questão psicológica e questão física, que o Palmeiras não sente dentro de campo, não perde essas duas questões em relação ao time adversário, né? Nem se está jogando mal e acaba levando muito susto, não perde a questão psicológica, não cai, né? E consegue se dar uma reviravolta, e até, né? Quando então acaba tomando o gol, como foi o que aconteceu hoje, né? Saiu atrás,
foi buscar, virou e ganhou muito bem o jogo contra o Botafogo. Não tem muito o que falar, né? Eu só posso, assim, citar talvez burburinhos, né? Talvez polêmicas que tenha dentro desse jogo em relação ao Endrick, que é a terceira vez que ele é relacionado, fica no banco de reservas e não entra, mas por circunstância da partida, né? Talvez se não tivesse tido a expulsão do Zé Rafael, ele pudesse ter entrado, mas isso a gente não sabe dizer, mas a gente tem. É claro que o ideal é que ele entre num jogo que o Palmeiras esteja ali bem, né, com os 11 em campo, né, e que não corra tantos riscos assim, para que não deixe também o menino numa pressão, né? Pressão é um garoto muito novo ainda, né, sabe, já mostrou que sabe jogar bola, mas o ideal é que coloque ele, né, quando esteja um jogo mais tranquilo. Hoje estava até tranquilo, mas por questão de ter um a menos, acredito que o Abel Ferreira não colocou. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Curitiba, então acredito que nesse jogo contra o Curitiba ele deve entrar sim. Em relação às substituições, né, eu não gosto muito quando o Abel faz muitas substituições de uma vez, né? Nesse jogo, quando o Zé Rafael foi expulso, uns minutos depois, ele acabou fazendo três substituições de uma vez, né? Colocou três jogadores novos ali e tirou três que estavam jogando. E né, em exemplo dessa do jogo de hoje, ele tirou Dudu, Scarpa e Rony, né, os três ali, os jogadores mais ofensivos do Palmeiras. Então, não gosto muito quando ele faz isso, né, porque você coloca aí três jogadores frios dentro de campo, que talvez no ataque, que não consiga segurar a bola no ataque, aí você chama mais o seu adversário para o seu campo, mas hoje acabou se saindo muito bem os três ali que entraram, né? Talvez ele pudesse colocar dois, né, e deixar um, mas não vem ao caso, a gente não pode criticar ele por isso, ele sabe o que faz, só não gosto mesmo quando ele faz as substituições assim de uma vez. O Rafael Navarro, na minha opinião, ele entrou e não foi a entrada nem do Endrick, nem do Merentiel, por conta, né, que eu acho que o Rafael Navarro dá mais defensivamente do que o Merentiel, né? Acredito que o Merentiel seja mais o centroavante ali versátil, né? O centroavante que fica mais ofensivo, não de tanta marcação. Já o Rafael Navarro, eu vejo, ele não sei se ele marca bem, mas vejo que ele é um jogador que é, rende mais marcando do que o Merentiel, por isso então acredito que o Rafael Ferreira colocou esse nesse jogo e nos últimos jogos também, como no da último jogo, né, da rodada passada contra o Atlético Mineiro. Mas acho que é isso, um pouco básico, né, o que tinha que falar já em relação aos dados. O Palmeiras né, com os três gols, ele ficou junto com o Flamengo ali de 48 gols, e é o melhor ataque junto com o Flamengo, e a melhor defesa, sem falar nisso, né? E Palmeiras aí 63 pontos contra 53 do Internacional, 10 pontos de diferença, faltando aí 9 rodadas para o final do campeonato. Palmeiras encaminhando muito bem, então, o título do Campeonato Brasileiro de 2022. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo, o que você acha que faltou do Palmeiras, ou se sobrou o Palmeiras realmente dentro de campo. Deixa também o seu placar para o próximo jogo, né, contra o Curitiba. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou das informações, da opinião, se você acha que precisa melhorar, dê sugestões também de vídeo que nós possamos fazer para agradar sempre vocês. Nós fazemos o vídeo aqui não para nós, mas sim para vocês que estão nos assistindo aí, para vocês ficarem bem informados. E claro, né, vocês que gostam de assistir conteúdos dessa qualidade, desses tipos de conteúdo, né, para que vocês consigam acompanhar sempre que precisam, beleza? Curta o vídeo, né, comente e compartilhe aí para os seus amigos palmeirenses, amigos que gostam de futebol, compartilha para mais gente poder conhecer o nosso canal e que a gente consiga crescer cada vez mais com vocês. As nossas redes sociais também estão aqui na descrição, como o Twitter e o Instagram, você pode seguir a gente lá também. Tem conteúdos diferenciados desses daqui do YouTube, você pode ficar também muito mais bem informado com a gente e, claro, né, interagir com a gente também lá no Instagram e no Twitter. E também o nosso conteúdo vai também para podcast, então às vezes quando você não puder assistir um vídeo aqui no YouTube, é só você clicar no Spotify ou no Deezer, que vai ter lá o conteúdo em podcast para você escutar enquanto faz alguma outra coisa, tá certo? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.